Então, a nossa próxima igreja, que nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse, falando sobre as 7 igrejas, seria a igreja de Esmirna. Essa igreja, o período dela, o período histórico dela, segundo os historiadores, seria do ano 96 ao ano 316 por aí, né? Isso segundo os historiadores, seria a época que ela foi escrita e que ela estava em cena. Então, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela era conhecida como a igreja, uma igreja sofredora. E nós já vamos ver agora por que ela era conhecida como uma igreja sofredora. Ela era uma igreja que ela foi muito perseguida, podemos dizer, ela foi tentada ser esmagada pelo Império Romano. Ela foi uma igreja que foi pisada, muito maltratada, até como já ouvimos falar muito na história sobre essa perseguição aos cristãos, aos que professavam o nome de Jesus na época, né? Então, por ordem dos imperadores, do imperador romano, né, milhares de santos, milhares de cristãos, milhares de santos, os santos de Deus, eles foram martirizados pela sua fé ou por professar a sua fé em Jesus, né? Então, essa foi, né, uma das razões que ela foi considerada, esta igreja, né, igreja sofredora. A origem desta palavra, Esmirna, ela vem da palavra mirra, que é a base, né? Ela é o nome, né, que procede dessa palavra Esmirna. Ela vem dessa palavra mirra, né? Ela era uma resina extraída de uma planta com o mesmo nome, né? E para ela soltar essa resina, essa planta deveria de ser esmagada. Então, por isso o nome Esmirna. E quando ela era esmagada, e ela liberava, ela soltava essa resina, né? Então essa resina vinha a ser usado para um unguento, para um unguento perfumado para embalsamar os corpos dos mortos na época, né? Então aí mais uma maneira, ou mais alguma dica para te entender melhor o porquê da palavra Esmirna, né? E o fato da mirra ser obtida pelo esmagamento, né? Pelo aperto, né? Era por causa justamente para usar, né? Para usar no embalsamento desses mortos da época. Então essa palavra dá bastante sentido, no sentido de sofrimento e morte, né? E o versículo 8 fala da esperança da ressurreição. O versículo 8 do capítulo 2, nós encontramos, né, ao anjo da igreja em Esmirna: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto
e tornou a viver. O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus, ele se dirigiu a essa igreja com essas palavras de grande conforto, de grande ênfase. Ele já tinha sofrido, ele já tinha morrido, em favor da sua igreja, né? E aí depois ele se apresenta como uma testemunha fiel, né? Ele traz uma mensagem de conforto para esta igreja. Ele traz uma mensagem de encorajamento para esta igreja, né? E as suas palavras foram: eu estive morto, mas eu tornei a viver. Seria isso, né? Então, a gloriosa mensagem, a gloriosa palavra seria, né? Vocês, embora vocês sofrem, embora vocês estão sofrendo, Jesus se referindo a esta igreja de Esmirna, né? Mas eu quero lembrar vocês que eu morri, mas também ressuscitei para dar vida eterna, né? Isso trouxe um conforto, trouxe um encorajamento para esta igreja tão sofredora, para esta igreja que foi esmagada pelo Império Romano na época, perseguida, por essa igreja que pagou com a própria vida. Cristãos foram cerrados ao meio, cristãos foram jogados nas arenas para serem devorados por feras famintas, né? Cristãos foram colocados fogo para servir de tocha humana no jardim da casa do imperador. Tudo isso foi algo muito esmagador para a igreja de Esmirna, né? O versículo 9, nós podemos ver que a perseguição que foi a igreja de Esmirna, que a igreja foi perseguida, tal, nós podemos ver que essa perseguição, ela trouxe recompensa, né? O versículo 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 9 esse. A igreja de Esmirna, ela era cheia de boas obras, né? Ela cumpria a grande comissão dos evangelhos de Jesus Cristo. Ela obedecia às palavras do Senhor. E foi durante esse período da grande perseguição que a igreja se tornou mais forte do que nunca. E às vezes, irmãos, perseguição, lutas, aflições nos servem para nos tornarmos mais fortes na presença de Deus. Tudo isso, às vezes, por mais triste que seja, até quem sabe até desanimador que seja, tudo isso serve para nos aproximar de Deus, não nos afastar. Nossas lutas, nossas dificuldades, nossas tribulações, a Bíblia mesmo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, tudo isso, perseguição, lutas, né, opressão, tudo isso serve para nós nos aproximar mais
do Senhor Jesus e buscar mais e mais força nele e termos mais e mais experiência com ele. Então foi o que aconteceu com a igreja de Esmirna. A perseguição não desanimou eles, a perseguição não derrotou eles, mas a perseguição trouxe sim a aproximação de Jesus. A perseguição não trouxe fraqueza para eles, a perseguição trouxe fortaleza. Cada vez eles se fortaleceram mais no Senhor Jesus. Então, é interessante que na época da igreja de Esmirna, na época dessa igreja esmagada, como nós vimos até agora, é interessante notar, sabe o que é? Eu fico pensando que naquela época não existia lugar dentro da igreja para falsos cristãos. Não existia lugar dentro da igreja para hipócritas, para crentes, né, que se diziam que eram, mas na verdade não eram. Não existia lugar para cristãos só de fachada. Sabe por que não existia? Porque naquela época, os cristãos eles não tinham lugar certo para congregar. Cada dia, cada noite, quem sabe eles tinham que congregar num lugar diferente. Eles tinham que estar, quem sabe, escondidos nas catacumbas, nos lugares subterrâneos, para poder louvar a Deus, para poder cultuar a Deus. Então não existia falso cristão. Ou era ou não era. Porque se o falso cristão quisesse ser aquilo que ele não era, ele ia pagar com a própria vida. Com certeza ele ia ser decapitado, ele ia ser jogado para as feras, ia ser devorado pelas feras, com certeza ele ia ser cerrado ao meio, com certeza ele ia servir de tocha humana para o jardim, no jardim do imperador. Então não existia ou era ou não era, não existia lugar para hipocrisia naquela época. Os cultos, eles não eram celebrados nas grandes catedrais naquela época. Eram os cristãos que procuravam ser anônimos. Eles tinham o nome de Jesus, mas ao mesmo tempo eles eram dispersos por vários lugares, pela perseguição, por tantas coisas que o Império Romano ameaçavam eles. Mas o que nós temos de elogio da parte do Senhor Jesus quem sabe tu dizes que tu é pobre, mas para mim tu és rico, porque eu vejo o teu esforço, eu vejo as tuas boas obras, eu vejo que tu dá vida até em favor de mim, em favor do meu nome. Tudo isso, ele elogia, ele exalta esta igreja, sabendo que esta igreja foi uma igreja massacrada, uma igreja esmagada pelo Império Romano. A igreja de Esmirna, ela se tornou uma igreja cada vez mais e mais unida, através do sofrimento. Como eu disse, ela não se afastou, mas pelo contrário, ela se aproximou do Senhor Jesus. Então, ela é uma igreja que nessa passagem ela não tem nenhuma reprovação. Ela foi uma igreja sofrida, ela foi provada através da fé, pela sua fé ela foi provada, ela serviu para tornar aquele grupo de pessoas mais e mais fortes
na presença de Deus, pessoas mais e mais próximas a Jesus, pessoas mais e mais confiantes em Jesus, pessoas mais e mais dependendo exclusivamente de Jesus, né? E o que nós vamos dizer, né? Isso mostra, às vezes já vi muitas pessoas dizer, né? A pessoa está sofrendo porque está em pecado, mas nem sempre é isso, irmãos, né? Muitas vezes nós sofremos por causa do nome de Jesus, sofremos por causa, por fazer aquilo que o Senhor Jesus nos pede. Muitas vezes sofremos perseguições, muitas vezes até mesmo o ministério apostólico, às vezes é um ministério, né, esmagado, né, por ter que tomar decisões que vão né, contra as coisas mundanas, né? Nós podemos ver, às vezes, muitas vezes nós vimos nossos bispos, né, já abatidos, já, né, cansado por lutar contra o pecado, por lutar contra, né, esse mundo pagão, esse mundo cheio de podridão aí fora. Nós vemos, né, nossos bispos, né, cansado, mas lutando, né, se mantendo fiel, tendo a postura de verdadeiros homens de Deus para manter a nossa igreja ainda, né, em pé, né, ainda com a genuína doutrina, com a pura doutrina da palavra de Deus. Tudo isso nós vimos e passamos muitas vezes, mas às vezes, como diz, Jesus disse para a igreja de Esmirna, muitas vezes podemos nos sentir fracos, impossibilitados, muitas vezes podemos nos achar pobres, né? Até materialmente, mas espiritualmente Jesus vem com conforto, vem com consolo, dizendo, tu pode te achar pobre, mas tu és rico. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso, que Deus ainda tem a nossa igreja, Deus ainda tem uma igreja, mesmo que não seja a maior de todas, mesmo que não seja maior em número, né? Não seja a grande igreja mundial, mas nós temos uma igreja que ainda sofre por causa do nome. Nós temos ainda uma igreja que ainda dá sua vida por causa desse nome. Então, graças a Deus, irmãos, pelo nosso ministério.